E a gente segue repercutindo os reflexos do anúncio de tarifa de 50% de Trump sobre os produtos brasileiros, porque agora a gente vai olhar para duas empresas que estão entre as mais expostas aos Estados Unidos: Minerva e Suzano. Isso porque as duas companhias dependem da venda aos americanos e a taxação pode pesar nessa relação comercial. Quem vai explicar para a gente os impactos no mercado do agronegócio é o Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed. Tudo bem, Gustavo? Boa tarde para você. Conta para a gente um pouco mais sobre os impactos especificamente aí nessas empresas e nesses setores. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. Pois é, desde que o presidente Donald Trump anunciou aí essa tarifa de 50%, acho que todos os setores da economia estão buscando aí respostas, calculando impactos. No agro, a gente sabe que alguns setores vendem mais, então vão ser mais prejudicados, como o suco de laranja, café e também o setor de carnes e papel e celulose. Agora, a grande discussão é, dentro desses setores, quem vai ser mais impactado, ou seja, quem vende mais para os Estados Unidos do que para outros países. Então, a gente pode fazer um recorte específico aí sobre essas duas empresas, Minerva e Suzano. Do lado aí do frigorífico, até a empresa hoje de manhã divulgou um comunicado ao mercado, talvez aí tentando tranquilizar os seus investidores, explicando como é que funciona essa relação com os Estados Unidos. Isso porque a ação estava caindo até onde, uma vez que eu vi, mais ou menos uns 4%, mas na abertura do pregão chegou a cair 8%. Chegou a liderar as perdas ali do Ibovespa, mas agora já deu uma recuperada. Mas o que a Minerva disse mais cedo? Ela disse o seguinte: da receita que ela tem, considerando ali o acumulado dos últimos 12 meses até março, que foi o último balanço que ela divulgou do primeiro trimestre, 16% da receita total é vendido para os Estados Unidos. Porém, não é só a carne brasileira, ou seja, não são só as plantas da Minerva aqui no Brasil que exportam para os Estados Unidos. Vale lembrar que a empresa tem operações no Uruguai, na Argentina, no Paraguai e também na Austrália, que vendem para os norte-americanos. Então, no fim das contas, o que sai do Brasil para os Estados Unidos da Minerva é em torno de 5%. Então, assim, claro, é um percentual relevante, mas talvez não seja o pior dos cenários. Trazendo isso para valores reais, se a gente pegar essa receita acumulada, a gente está falando de mais ou menos 38 bilhões de reais. Então, 5% disso daria algo em torno de 1,9 bilhão. Vale lembrar que o bloco econômico ali do NAFTA, né, os Estados Unidos, Canadá e o México, é o principal destino das exportações da Minerva, seguido ali na sequência por Oriente Médio e Ásia, são bem representativos também, mas o bloco ali dos países da América do Norte são mais fortes. Vale lembrar que antes dessa taxação aí de 50%, quando a gente ainda falava do tarifaço global, em que o Brasil ali tinha uma taxa de 10%, antes disso a Minerva traçou uma estratégia e executou ela no começo do ano, já prevendo que algo podia acontecer, de aumentar os seus estoques lá nos Estados Unidos. Então, em janeiro, ela teve um fluxo de caixa negativo ali no primeiro trimestre de 500 milhões de reais para justamente mandar carne daqui lá para os Estados Unidos para montar um estoque para ser diluído ao longo do ano. Claro, esse anúncio da véspera de 50% pegou quase todo mundo de surpresa, então a Minerva vai ter que reavaliar como é que ela vai fazer nos próximos meses, mas antes, né, quando teve o primeiro tarifaço, a Minerva se movimentou na intenção aí de minimizar esses impactos. Indo para o setor de papel e celulose, a gente tem duas gigantes globais aqui no Brasil, que são a Suzano e a Klabin, e diante dessas duas empresas, a Suzano talvez seja um pouco mais prejudicados. Analistas de mercado aí, alguns divulgaram relatórios hoje explicando, tentando calcular um pouco do impacto que a Suzano vai ter. Basicamente, dessa receita que a Suzano teve aí nos últimos 12 meses, mais ou menos 15% a 19% foi para os Estados Unidos. Trazendo isso para valores reais, a gente está falando de uma receita ali de mais ou menos 49 bilhões, um pouco mais de 9 bilhões indo para os Estados Unidos. É bem representativo, até mais representativo, por exemplo, que a Minerva, que a gente estava falando aqui. E qual que é a complexidade? De um lado, a Suzano tem contratos de longo prazo com esses compradores americanos. Então, não é tão fácil você romper um contrato e vender para outros países. E, como ela tem uma grande participação lá nos Estados Unidos, fica mais difícil ainda você conseguir buscar novos mercados, escoar essa produção para outros países. Claro, isso com certeza pode mexer com o preço aí da celulose, é algo que os bancos aí estão avaliando. E também tem uma questão, né, falando da principal concorrente da Suzano, a Klabin tem só 2% da sua receita exposta aos Estados Unidos. Então, eu até dei uma olhada na performance dos papéis, a Suzano estava mais ou menos no 0 a 0 ao longo do dia, enquanto que a Klabin sobe aí mais de 1% de uma forma recorrente ao longo do pregão dessa quinta-feira.
Fora da bolsa, a gente sabe que tem esses outros setores que eu mencionei, como suco de laranja, como café. Não tem empresas listadas, mas tem empresas gigantes, por exemplo, na laranja a gente tem a Citrosuco, tem a Cultrale, que são muito expostas ao mercado americano. Claro, a gente não consegue ter esse efeito tão prático, porque não são empresas abertas que não divulgam balanço, mas a associação que representa essas empresas já se pronunciou, disse que vai ser bem difícil aí lidar e que talvez o problema até seja para os Estados Unidos, não tanto para o Brasil. É claro que o Brasil sofre por essa questão aí da tarifa, mas os Estados Unidos são muito dependentes do suco de laranja brasileiro, como são muito dependentes do café brasileiro. Então agora, todo mundo aí tentando se adequar nesse novo quebra-cabeças, muita gente pedindo diplomacia, muita gente pedindo negociações, mas por enquanto, falando de empresas específicas do agro, a gente pode citar aí Minerva e Suzano aí como as que nesse primeiro momento preocupam um pouco mais, Muriel. Feito, Gustavo. Vamos acompanhar então 20 dias aí pela frente que a gente vai ter que ficar de olho para entender como é que essas empresas vão se comportar e aí depois, a partir do dia 1º de agosto, se realmente essa tarifa entrar em vigor, qual que vai ser o impacto direto. Obrigada, bom trabalho por aí. Eu que agradeço para você também. Obrigada.